A gloriosa ressurreição de Jesus. Capítulo 3. A aparição de Jesus ressuscitado a Maria Madalena, às santas mulheres e a alguns apóstolos, pelas narrativas da beata e mística Ana Catarina Emmerich. Madalena chegou ao cenáculo desesperada e bateu fortemente à porta. Alguns dos discípulos estavam deitados, outros já haviam se levantado e estavam conversando. Pedro e João foram abrir. Madalena disse que haviam tirado Jesus do sepulcro e não sabia para onde o levaram. Dizendo isso, voltou ao jardim do sepulcro correndo. Pedro e João entraram de novo em casa, disseram algumas palavras aos outros discípulos e a seguiram depois apressadamente. João mais ligeiro do que Pedro. Vi Maria Madalena entrar novamente no jardim e correr ao sepulcro. Como estava só, teve medo de entrar na gruta e ficou na frente dela. Se inclinou para olhar para dentro do túmulo através da porta baixa. Viu então os dois anjos sentados, um à cabeceira e o outro aos pés do túmulo, e ouviu a voz de um deles perguntando por que chorava. Madalena disse que haviam levado seu Senhor e não sabia onde o colocaram. Parecia não perceber que eram anjos. Via alguns passos diante da gruta, vagando de um lado para o outro como quem, com grande perturbação, está procurando alguém. De repente, ela viu a curta distância, atrás de uma palmeira, uma figura alta, vestida de branco, e correndo para lá, ouviu dela a mesma pergunta que o anjo a fizera. A aparição não era luminosa, somente de um homem à luz do crepúsculo. Ele a perguntou ainda a quem procurava. Madalena respondeu imediatamente que se ele o tivesse levado, dissesse onde estava, que ela iria buscá-lo. Então Jesus, com a voz habitual, a chamou. Maria. Ela então reconheceu a voz, virou-se imediatamente e o chamou como se ele ainda estivesse vivo. Rabboni, que significava mestre, e caiu de joelhos, estendendo as mãos para lhe abraçar os pés. Jesus, porém, ergueu a mão para a afastar, dizendo: Não me toques, pois ainda não subi a meu Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que ascenderei a meu Pai e a vosso Pai, a meu Deus e a vosso Deus. E desapareceu. Madalena queria abraçar-lhe os pés como antes, e não pensava senão no Mestre querido, esquecendo, no enlevo do amor, o grande milagre da ressurreição. Madalena correu mais uma vez ao sepulcro para se convencer de que não tinha sonhado. Então viu os dois anjos e viu os panos. Convencida do milagre da visão, saiu correndo para procurar as companheiras no caminho do Gólgota, pois elas andavam ainda pelos arredores indecisas. Logo depois entrou João e Pedro. João ficou na entrada e, curvando-se, olhou pela porta meio aberta do sepulcro e viu lá dentro os panos. Então chegou Pedro e entrou na gruta. Lá também viu as mortalhas dobradas. João resolveu entrar também na gruta e, aproximando-se do leito sepulcral, creu na ressurreição. Nesse momento, ficou claro para eles o que Jesus havia dito e o que está escrito na Escritura,
que antes prestaram muito pouca atenção. Pedro levou os panos sob o manto e saíram correndo. Os 2 anjos permaneciam sentados à cabeceira e aos pés, como sempre. Pareceu-me que Pedro não os viu. Quanto a João, ouvi-o dizer mais tarde aos discípulos de Emaús que, olhando de fora para dentro, tinha visto um anjo. Depois vi os guardas recobrarem os sentidos e levantarem-se. Tomaram as lanças e os braseiros que ardiam na entrada e lançavam luz na gruta e saíram perturbados do jardim, voltando à cidade. Madalena encontrou as santas mulheres e contou que comunicara a Pedro ter visto o Senhor e os anjos. As mulheres responderam que também tinham visto os anjos. Madalena voltou apressadamente à cidade. As mulheres, porém, foram novamente na direção do jardim, esperando talvez que os 2 apóstolos ainda estivessem lá. Quando as santas mulheres chegaram próximo ao jardim do sepulcro, Jesus veio a encontro delas com uma veste larga e branca que lhe cobria as mãos, dizendo: Deus vos salve. Elas estremeceram e caíram-lhe aos pés. O Senhor ainda disse-lhes algumas palavras e desapareceu. As santas mulheres foram depressa a Sião anunciar aos discípulos que tinham visto o Senhor e o que ele havia dito. Porém, eles não queriam a princípio acreditar nelas, nem em Madalena, achando que tudo era imaginação das mulheres, até que Pedro e João voltaram e encontraram-se com Tiago, o menor, e Tadeu. Também esses 2 estavam muito comovidos, pois o Senhor lhes aparecera perto do cenáculo.